Meu nome é Juliana Alves, eu trabalho aqui na ZUP, fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher preta que usa o cabelo trançado, hoje ele está metade preso. Eu estou com uma blusa bege e um kimono rosa, e no meu fundo tem uma estante de livros. Eu sou coordenadora de Talent Acquisition aqui na ZUP e eu faço exatamente um ano de casa hoje. Legal demais, Ju. Então, pessoal, meu nome é João Batista, eu trabalho como Product Owner aqui na Zup, né? Eu trabalho na divisão de Talent Hacking, dentro do time de Talent Tech, e onde a gente hoje trabalha no desenvolvimento de um framework para avaliações técnicas. Eu sou uma pessoa branca, tenho cabelos castanhos, eu uso óculos, tenho barba, e atrás de mim eu tenho um fundo branco, com do ladinho aqui tem um sofazinho azul. Legal. O papo de hoje vai ser muito mais um bate-papo do que uma apresentação super formal e etc. E a gente quer passar ali pelos temas que a gente considera essenciais. A gente quer, claro, contar um pouquinho da ZUP, mas a gente quer também mergulhar muito numa perspectiva que ajude uma pessoa candidata a fazer entrevistas, principalmente entrevistas técnicas, independente de ser a ZUP, assim. Então, a gente tentou seguir uma lógica de que coisas são relevantes para uma pessoa quando ela está se candidatando ou quando ela está participando de um processo seletivo, algumas coisas que a gente sabe que avaliadores olham e que talvez ajudem vocês a se destacarem durante o processo, seja o processo da ZUP, seja o processo de outra empresa. Claro que a gente construiu boa parte da perspectiva da ZUP, que é onde a gente está mergulhado no dia a dia, e as empresas podem variar ali no jeito que elas avaliam de lugar para lugar, mas existem algumas dicas que a gente considera que são importantes ali e que quase que independem de onde você esteja. Então, antes de a gente ir para o tópico principal, que a Ju acabou de trazer para vocês, eu acho que é bem importante a gente trazer o que a gente faz aqui na ZUP. E esse contexto tende a ser bastante importante para vocês, como, né, as pessoas candidatas que estão com interesse de entender mais a ZUP. Eu acho que de qualquer empresa que você, né, tenha a intenção de entrar, é bom que você tente entender bem a empresa para você saber onde você está indo, né, qual é a cultura da empresa. Então, a gente vai tentar apresentar para vocês um pouquinho mais desse contexto. E hoje, né, o nosso foco aqui na ZUP é o desenvolvimento de tecnologias para apoiar nossos clientes, né? E isso acho que é uma coisa bem importante, bem forte aqui dentro da ZUP, né? Hoje a gente tem cada vez mais esse senso de cliente, de customer centricity, né? Então a gente está muito voltado a entender o que são essas necessidades que a gente tem hoje no dia a dia e como a gente consegue atender os nossos clientes da melhor forma possível. E o nosso propósito geral, né, de forma geral hoje, é transformar o Brasil em um polo de tecnologia global. Para isso, a gente usa muito o caminho da transformação digital. E não sei se vocês sabem, né, mas a ZUP ela faz parte do Grupo Itaú, então é uma empresa do Grupo Itaú também hoje em dia, né? Então, eu queria contar rápido o que a gente valoriza numa entrevista e o que a gente valoriza numa pessoa que trabalha aqui na ZUP, num Zuper. E daí é sempre uma coisa que a gente está olhando em perspectiva para todas as entrevistas que a gente faz. Então, inovação é a capacidade de uma pessoa de não se apegar só às soluções que já foram feitas desde sempre, ou a gente faz assim porque sempre foi desse jeito, mas a capacidade de pensar em novas possibilidades, de a gente testar coisas novas, de errar onde ninguém errou e a gente continuar sempre se reinventando. Aprendizado, então, a gente quer muito aprender aonde as coisas que a gente ainda não aprendeu, a gente quer aprender uns com os outros, a gente quer aprender com os nossos clientes, a gente quer aprender com o produto que a gente está fazendo, enfim. A gente considera todas as possibilidades de aprendizado como valendo ouro mesmo, então é uma coisa que a gente está sempre em busca de pessoas que estão abertas a aprender. Colaboração, porque a gente acredita muito no potencial ali de várias cabeças pensando ao mesmo tempo e no potencial que isso pode sair. Então, tanto colaboração entre times, quanto também uma colaboração voltada para o cliente, assim, tipo, o que é relevante para o nosso cliente, como é que a gente pode entregar mais valor nos produtos que a gente está fazendo. E isso é uma coisa que a gente olha todos os dias. Resolução de problemas, assim, porque é isso, a gente quer todos os dias fazer produtos melhores, então a gente tem olhado muito durante os processos seletivos, e a gente vai falar mais no detalhe disso mais para frente, sobre como a gente resolve os nossos problemas. A gente está resolvendo o problema certo, a gente está deixando o propósito decidir, a gente está focado nas coisas certas.
A gente está pegado a uma solução específica ou a gente está com essa lógica de melhoria contínua para a gente cada vez fazer melhor e resolver problemas de uma maneira mais escalável? Autenticidade, a gente passa pelo menos 8 horas por dia no nosso trabalho, todos os dias da semana aqui, então é muito tempo para você não poder ser autêntico, muito tempo para você não poder ser você mesmo, sabe? Então, a gente quer pessoas autênticas e que estejam abertas a serem elas mesmas. E busca por excelência, e isso em todos os sentidos, assim, o sentido da gente melhorar cada dia o nosso trabalho, mas da gente ter um espaço que é inclusivo para todo mundo e que respeita a inclusão, que guarda a segurança da informação. Então, nós somos guardiões também de todas as informações que a gente produz, seja as informações dos nossos clientes, as nossas propriedades intelectuais e assim por diante. Então, essas basicamente são as coisas que a gente está olhando em toda pessoa candidata. Aqui, né, então, como a Ju já falou, a gente quer trazer mais, né, de contexto fora da ZUP, mas também queremos trazer um pouquinho aqui do contexto ZUP para vocês. Então, a gente está trazendo aqui um pouquinho do nosso processo seletivo para vocês já terem uma ideia, né, de como ele funciona na visão de pessoa candidata, né, na visão de pessoas externas aí que querem entrar na ZUP. Mas sabem que a ideia da palestra, né, e do material no geral é trazer conhecimento para além da ZUP. Então, sendo o principal, né, a ideia é ajudar qualquer cenário, em qualquer processo seletivo tech que vocês forem participar. Então, trazendo do nosso processo, né? A gente hoje divide em 3 etapas principais, como vocês estão vendo aí na tela. A primeira delas é o papo com talent, onde é feito um papo de fit cultural. A gente tenta entender se a pessoa candidata tem fit com a ZUP ou não, né? Depois disso, a gente tem uma etapa de entrevista técnica, onde a gente está mais voltado a entender quais são as suas hard skills, como vocês agem ao resolver problemas e outros tópicos que a gente vai abordar em breve. E por último, o fit com o gestor, onde você vai conhecer o gestor da vaga, assim também como um pouquinho mais da squad, onde você vai trabalhar, né? E ele vai te contar um pouquinho mais do dia a dia, ele vai te explicar um pouco mais de como é que funcionam as coisas e vai tentar te conhecer um pouco melhor também. Então, é importante mencionar que a ordem dessas etapas costuma ser dessa forma, né? A gente costuma ser do 1, 2, 3, mas nem sempre é assim. Ela pode ter uma variação dependendo do processo ou do projeto, né? Então, ela costuma variar ali geralmente por questões de urgência da posição ou coisas nesse sentido, né? Mas, assim, no geral, no padrão, é o 1, 2 e depois o 3, né? Papo com talent, entrevista técnica e fit com liderança no final. Apesar do tema ser entrevista técnica, a gente achou que era importante trazer um pouco dessa etapa do papo com talent, porque o papo com talent pode te dar muitos insights sobre a vaga, sobre a cultura da empresa, sobre muitas informações que você vai usar durante todo o seu processo. Então, a gente achou que essa era uma coisa importante de compartilhar com vocês. Geralmente, o Papo com o Talent é uma entrevista comportamental e que a gente vai descer um pouco em cultura mesmo da empresa. Então, é o momento da gente entender se os nossos valores estão alinhados ali com a pessoa candidata. A gente vai falar um pouco de motivações, a gente vai perguntar cases e entender ali como durante a sua trajetória você resolveu algum problema ou você agregou valor para alguma solução que você estava fazendo, ou ajudou a implementar alguma coisa e etc. E aí é muito importante também esse momento para você fazer perguntas e entender um pouco mais ali sobre como é que é a cultura dessa empresa. Entrevista a gente também, sabe? Porque é isso, é uma decisão dos dois lados. Então, como é que é a cultura dessa empresa? Entender um pouco mais sobre o escopo dessa posição. Quais são os detalhes técnicos de alguém para alguém performar bem nessa posição? Quais são os detalhes comportamentais? E daí, tipo, seja esperto, sabe? Ao longo do que você vai, conforme o que você vai ouvindo, você vai selecionando também na sua trajetória quais são, considerando isso daqui que eu estou ouvindo, quais são as coisas que são mais relevantes durante a minha trajetória, que eu posso então contar para esse talent ou para o avaliador técnico depois, considerando o que eu sei que eles estão procurando. Então, é um momento muito bom para você conhecer a empresa, a vaga, os valores, os pré-requisitos e etc. Então, detalhando um pouquinho mais dessa etapa de entrevista técnica, a ideia é que a gente tente entender ao máximo o seu domínio técnico, né? Como você resolve o problema, como você implementa as suas soluções. E para isso aqui na ZUP, né? Mas assim, no geral, vocês podem ver que o mercado cada vez mais está adotando também esse tipo de metodologia. A gente usa desafios técnicos para serem resolvidos durante a entrevista técnica, né? Então a gente possui diferentes estilos de desafios hoje.
né, que daí variam desde coding, whiteboard, diagrams, project questions, code review, né, e a intenção é que a gente sempre tente trazer dentro desses desafios cenários ou problemas que a gente resolva no dia a dia aqui dentro da Zup mesmo. Então, né, a gente tem esses desafios, vários tipos de desafios, mas todos eles tentam sempre remeter ao que a gente costuma resolver no dia a dia aqui dentro da Zup. E o modelo das entrevistas técnicas, né, é interessante comentar que ele foi 100% desenvolvido por Zupers para se adequar à realidade que a Zup se encontra nesse presente momento, né? E é claro que todo esse modelo, né, de entrevistas técnicas, a gente tem um framework, né, como eu comentei antes, ele está em constante evolução. A ideia é que a gente sempre melhore. Então, é bem importante a gente ouvir feedback de vocês como pessoas candidatas, dos nossos pessoas avaliadores, e a gente está sempre com uma evolução para melhorar o processo e a experiência de vocês todos, né, todos os participantes ali desse processo. É importante comentar que nessa etapa você deve entender cada vez mais, né, das técnicas e conhecimentos esperados para atuação junto com a squad em questão. Então, ali é um momento em que vocês vão conhecer alguns dos seus pares, quais são os desafios que você vai encontrar diariamente no time, né? E no final das contas, isso acaba te trazendo um pouco mais de, como a Gil falou, né, de possibilidade de escolha mesmo. Você está fazendo meio que uma entrevista com relação à empresa também. Então, você vai percebendo se existe aquele fit também no dia a dia, né, na entrevista técnica. Se isso faz sentido para você também, porque tem que ser um match, né? Não é só a empresa que tem que querer você também tem que querer a empresa. Então, acho que é bem importante sempre salientar esse tipo de informação aqui para vocês. A entrevista técnica é um momento que vocês vão estar falando de coisas mais técnicas com pessoas que provavelmente serão seus pares no futuro, né? Então, vocês podem perguntar coisas nesse sentido de parte técnica, de dia a dia. E eu acho que é bem importante vocês tomarem um tempinho, né, para poder fazer esse tipo de questionamento e poder fazer esse tipo de conversa ali com essas pessoas que estarão na entrevista técnica. Sim, e a gente acredita também que uma entrevista técnica não deveria ser uma surpresa. A gente não quer ver, tipo, nossa, vamos ver como as pessoas agem sob pressão e etc. Tipo, o dia a dia não é sobre isso. O dia a dia é sobre colaboração, sobre como é que a gente resolve, se a gente está resolvendo o problema certo, como eu disse lá nos valores da ZUP. Então, a nossa ideia é que realmente espelhe situações que a gente tem no dia a dia, problemas que a gente tenta resolver no dia a dia, para você já ir entendendo ali, tipo, como é que seria se essa pessoa fosse meu par? Como é que a gente colaboraria juntos, tá? Então, né, pessoal, a gente veio aqui tentando trazer meio que em tópicos, né, como a gente fez para fazer esse processo que é idealizado por Zupers, né, para garantir uma melhor experiência das pessoas candidatas e das pessoas avaliadoras. Hoje a gente tem, dentro da empresa, né, a gente tem, é a única empresa da América Latina que tem uma squad 100% dedicada ao desenvolvimento de um método de avaliação técnico que é exclusivo, que é nosso, né? Esse nosso modelo, a gente tem a tendência sempre, né, de nivelar e calibrar uma régua técnica com intenção de evitar vieses. Para isso, a gente tem uma régua técnica que é customizada de acordo com a senioridade, com a role e com a squad de atuação, né, da pessoa ali que a pessoa candidata está tentando entrar. E falando um pouco mais sobre os desafios, né, como a gente comentou, ele deve ser sempre usado para solucionar, né, para ser solucionado dentro de uma entrevista técnica. E durante a entrevista, sempre a gente tem ali um possível futuro colega de trabalho, como eu comentei anteriormente, que vai estar te auxiliando, resolvendo o problema junto com você. Então, você vai sempre ter ali, durante a etapa de desafio, uma pessoa que você vai poder comunicar, que você vai conversar, e a gente vai dar mais dicas até como você deve ali se portar nesse momento em breve, tá? Essa pessoa, lembrando, ela tá ali para te ajudar, para tirar suas dúvidas, para trazer ensinamento e te trazer uma experiência incrível de entrevista técnica, é o que a gente quer. E por esse motivo, inclusive, todos os nossos avaliadores técnicos, os talent partners também, passam por vários tipos de treinamentos aqui dentro que, né, o nosso time acaba fazendo, e a gente acaba também passando por outros processos, como até processo de shadowing, para que vocês, né, para que a pessoa avaliadora já tenha um sentimento melhor com relação a entrevistas passadas, para entender como é que uma entrevista é, como é que ela funciona, e para que a gente consiga ter cada vez mais um maior grau ali de excelência, né, nas entrevistas técnicas. Hoje, né, eu tenho o prazer de trabalhar no nosso framework de avaliação técnica e de falar com muito orgulho, assim, de verdade, que esse processo tem resultado em cada vez mais assertividade e eficiência em nossas contratações. E isso é uma coisa muito boa, assim, porque a gente está tendo um fit, né, um match cada vez melhor ali com as nossas pessoas, as pessoas candidatas que estão entrando aqui na ZUP, né, nos nossos projetos. Então, é uma coisa muito interessante de comentar com vocês e dizer que também ali a gente está tendo uma resposta bem legal das pessoas candidatas com relação ao nosso processo.
né? Então, sintam-se bem à vontade, se vocês participarem do nosso processo, para falar de verdade o que vocês estão achando, porque a gente quer cada vez melhorar esse processo, né? Comentando, né, sobre a entrevista técnica, é importante a gente falar de código, é importante a gente falar de solução técnica, mas ela vai muito além disso, e às vezes as pessoas esquecem desse ponto, né? A entrevista técnica, ela tem a intenção de a gente avaliar o comportamento também da pessoa candidata com relação ao que a gente está fazendo, o que ela está fazendo durante uma devolução ou uma entrega, né, referente a um desenvolvimento de uma solução técnica. Então, existem algumas atitudes que se destacam na hora da entrevista, né, e que a gente sempre está tentando perceber. Inclusive, dentro desses treinamentos que eu comentei anteriormente, que nossos avaliadores passam, a gente sempre tenta instruir eles a pegar esse tipo de detalhamento. Então, dentro do comportamento, né, a maturidade profissional da pessoa candidata, a pontualidade da pessoa candidata, né, o engajamento na entrevista, então como ela fala, como ela se dedica, o quanto ela está de fato interessada, né, em estar naquele momento junto com a pessoa avaliadora, o senso de priorização, como ela prioriza ali as entregas dela, como ela vai desenvolver o código que ela está trazendo, se ela está de fato fazendo a priorização como deveria. A atitude certa é tão importante quanto a técnica, né? Então, assim, a gente tem que sempre estar ciente, a pessoa que já tem que estar ciente de que não é só o técnico, né? A gente quer que ela tenha ali aquele encontro, aquele match com o que a gente chama com o que a gente mostrou anteriormente, né? Dos nossos pilares culturais. Então, é, resolver o problema certo, né? A gente quer muito que a pessoa entenda que a gente está aqui tentando avaliar um contexto geral. A gente não está só para avaliar o conhecimento técnico dentro das nossas entrevistas técnicas. Isso eu acho que tem muito valor, né? Porque a gente consegue de fato perceber muito mais do que só o código que a pessoa está desenvolvendo. Além disso, né, a gente quer sempre perceber a resolução do problema, né? Então, você tem um problema na sua frente, como é que você entende ali a questão da profundidade desse problema? Eu acho que o importante é, tipo, eu imagino que o JB já tenha falado, mas é isso, assim, acho que às vezes as pessoas acham que entrevista técnica é só ir ali fazer o código ou demonstrar a parte técnica e como você arrasa ali numa parte técnica, mas é importante vocês saberem que todos os avaliadores, eles estão olhando muito além ali da sua técnica, então, como é que você se comporta? Como você resolve problema. Então, você está entendendo a questão em profundidade? Você está fazendo perguntas ao invés de só sair ali fazendo uma resposta? A sua solução ali, o que você está trazendo, ela leva o cliente em consideração? Ela leva o negócio em consideração? O quão adaptável e flexível você é? Você entende ali que a resolução, que existe mais de um jeito de resolver o problema e que aquela solução é só uma solução possível, mas que talvez existam outras? Se você conhece outras, você está apresentando essas possibilidades durante a entrevista técnica, tudo isso é importante. E aí pensa que você está conversando ou com um par ou com uma pessoa um pouco mais sênior que você, então essa pessoa também está pensando durante a entrevista como é que é o domínio técnico dessa pessoa, qual que é a qualidade da implementação? Ela está implementando um negócio, assim, ela pulou direto para uma resposta ou ela tá implementando alguma coisa que talvez seja um pouco mais robusta e que tem ali uma base um pouco melhor? E também eu acho que o impacto que você vai ter no time. Então, como é que vai ser ter essa pessoa como meu par? Como é que vai ser a influência dela aqui nesse time, na equipe, do dia a dia, sabe? E assim, né, pessoal, daí a gente falou que é muito além do código, mas a gente tem que sempre lembrar que o código também importa. Então, a solução técnica, né, a gente fala aqui código no sentido figurado, mas a solução técnica também é muito importante, né? E é de extremo importante que vocês lembrem, né, que vocês estão ali também que a gente quer avaliar vocês, né, de um quesito técnico. Então, sempre lembrem que o código, a solução técnica que vocês estão trazendo para a gente, né, é algo que está sendo também, com certeza, avaliado ali no final das contas, é uma avaliação técnica, né? E aqui a gente resolveu trazer algumas dicas do que vocês devem prestar atenção quando vocês estiverem passando por uma entrevista técnica, né, de forma geral, sendo na ZUP ou fora da ZUP. O primeiro ponto tem a ver com o impacto da sua solução, né? Então, muitas pessoas candidatas, elas pulam direto para a primeira solução que vem na cabeça delas, né? Sem avaliar os impactos possíveis, as possíveis variações de resolução do problema proposto. Então, isso acaba podendo ser um problema, né? A gente sempre pede para que vocês tentem lembrar de mais soluções, de como vocês podem trazer outras soluções, de vocês sempre trazerem esse ponto. Porque, assim, tentando lembrar um pouquinho da notação de Big-O, né? Pense na complexidade, no tempo e no espaço da solução. Lembre-se que, dependendo do contexto, a sua solução pode ter a intenção de ser executada o mais rápido possível, né? Ocupando, às vezes, mais espaço de dados. Ou talvez não, ou talvez você possa ter uma velocidade de execução um pouco menor,
e a gente tem ocupar menos dados, né? Que pode ser que seja ali a necessidade do projeto. Então, tenta pensar nesses tópicos, tenta ver qual que seria a melhor possibilidade, onde você quer chegar, qual que é a solução que você está trazendo, por que aquela solução que você está trazendo você acredita que é a melhor, existem outras soluções, quais são elas, né? Então, acho que isso é bem importante. Além disso, a gente sempre fala para vocês pensarem alto. Então, lembrem, a gente, né, tem uma técnica chamada Think Out Loud, né, que é basicamente falar em voz alta, né? A gente tudo que vocês estiverem pensando, que estiver passando na cabeça de vocês, tente trazer em voz alta para a pessoa avaliadora entender como é que vocês pensam, né? Porque assim, para a gente não importa muito assim, cheguei na resposta correta, né? A gente não está fazendo uma correção binária, a gente não é robô, a gente sabe disso, é isso que a gente está tentando trazer para vocês, né? A gente tem esse aspecto de entender como funciona a cabeça de vocês, né? A cabeça dessas pessoas, das pessoas candidatas. E a gente quer entender como que ela chegou naquela resposta. Não exatamente na resposta certa, mas como é que ela pensou, qual foi o caminho que ela tomou, qual foi o fluxo que ela pensou na cabeça dela até chegar nessa resolução, se ela explorou outras alternativas, se ela viu o que poderia ser feito de melhor, se ela entendeu ali os downsides, né, e os prós ali de você tratar fazendo aquela solução. Então a gente sempre pede para que vocês falem em voz alta, porque isso ajuda muito o avaliador a entender como vocês estão trabalhando e a gente fazer uma melhor avaliação técnica do que vocês, né? De vocês como pessoas, né? Como a gente falou, não só da solução, mas de vocês como pessoas. E a gente sempre fala para vocês se aprofundarem na questão. Então, assim, geralmente é trazido uma questão, né? Que a gente chama aqui de desafio. E a intenção é que vocês sempre vão além do enunciado, né? Existe um enunciado do problema, mas às vezes ele está muito fora de contexto, ele só traz uma parte da história, né? E algumas informações podem não ser que estejam tão explícitas assim. Então a gente sempre lembra vocês que vocês estão com uma pessoa avaliadora do lado de vocês, treinada, capacitada, que conhece o problema, né? Essa pessoa já olhou o problema, ela sabe como é. E ali vocês podem tirar dúvidas, podem fazer perguntas, né? Podem perguntar se eu poderia ir por esse caminho. O que você acha de eu ir por esse caminho, né? Você pode falar em voz alta e perguntar, né? E a pessoa vai te responder, ela vai estar ali para te ajudar. Ela é um colega, né? Pensem que ela é como se fosse uma pessoa colega de trabalho, que no futuro vocês não podem estar, né, fazendo um trabalho em conjunto. Então ali ela está querendo avaliar como seria você trabalhando do lado dela, né? Então assim é bem importante que vocês sempre tenham isso em mente, né? Além disso, né, a gente tem aqui 2 tópicos que eu acho muito interessantes, é demonstrar o repertório, né, o primeiro. Então, sempre existe mais de uma maneira de resolver um problema, existem várias técnicas de resolução para o mesmo problema, né. O problema pode ser de código, ou pode ser um whiteboard, pode ser de outras coisas, né, pode ser um system design, pode ser um code review, mas sempre a gente tem várias técnicas para resolver o mesmo problema. Qual que é a melhor técnica, né? Você como uma pessoa candidata, você deve fazer essa avaliação e trazer ali na voz, como eu falei no Thinking Out Loud, né? Falar, poxa, olha, eu poderia ir por esse caminho aqui, mas esse caminho aqui tem tal problema, tem tal downside. Então eu acho que o caminho X, né? Ele é melhor porque ele vai me trazer uma menor complexidade temporal e quando eu estou vendo aqui que isso aqui é uma execução em tempo real, isso aqui faz mais sentido. Então você consegue trazer esse tipo de elemento para dentro da entrevista e mostrar que você não conhece uma coisa só, mas que você conhece várias, né? Você pode falar, né, ali na hora da entrevista técnica, hoje eu codo em Java, mas eu também sei codar por exemplo, né, em C Sharp, em .NET, e lá em .NET tem tal função que faz tal coisa, né? Então você pode mostrar esse tipo de conhecimento que não é necessariamente ali do dia a dia ali, mas que mostra que você estuda, que você viu outras coisas, né? Eu acho que isso é muito importante, porque isso mostra o leque de ferramentas, o leque de conhecimento técnico que você tem. E isso é importante para a gente aqui na ZUP, porque a gente quer saber, né, a gente tem aquele pilar, somos nerds, e vocês são nerds. A gente quer saber se vocês vão atrás, se vocês estudam, se vocês estão cada vez tentando entender mais do que tem aí no mercado novo. Então, acho que esse é um ponto bem importante, né? E por último, a gente tem aqui o Planeje e Priorize, né? Eu acho que é um tópico que é essencial, porque a gente tem que entender como é que eu vou fazer para resolver tal problema. Então, o planejamento, tanto prévio, antes da entrevista técnica, como você vai se apresentar, como a Gil comentou, como eu vou me apresentar, quais são os pontos que eu vou trazer de importância. Eu já sei mais ou menos o que né, ali eu falei com o time de talent, o fit com o cultural, e eu consegui entender, né, consegui perguntar coisas de o que eles esperam de mim, quais são os tópicos que vão ser abordados. Então, você já consegue se planejar para fazer meio que uma descrição do que você pode trazer que vai agregar aqui para o time. Além disso, uma questão de priorização, né? Tanto ali na hora, né, de você fazer esse pitch, mas também para resolver o problema certo ali. Quando você está vendo uma questão, ela pode ter, tipo, vários problemas, né? Às vezes alguns bem simples, às vezes alguns mais complicados.
e você tem que ver qual que é o mais importante de resolução. Então, como você prioriza é algo que está sendo avaliado conforme vocês estão ali fazendo o desafio técnico. Às vezes, ir pelo caminho dos mais fáceis pode fazer sentido? Talvez, mas se você está resolvendo os mais fáceis, mas eles não são core business, ali o problema core, né, o que vocês deveriam estar resolvendo de fato, será que é a saída mais certa a ser feita, né? Será que essa priorização é a melhor possível? Talvez não seja, né? Então, é vocês entenderem de fato o problema na raiz, né? Tentar entender as soluções que existem, pensar em várias alternativas para essa solução e ver como vocês fariam uma priorização para tentar finalizar aquele desafio técnico, né, que geralmente tem um tempo ali reduzido, né, durante a entrevista técnica e tudo mais. Então a gente tem um tempo limitado. E isso é importante, né? A gente não quer, igual a gente falou, a gente não quer saber, não quer avaliar vocês apenas como um robozinho, né? Mas a gente quer entender qual é essa metodologia de pensamento, como é que vocês priorizam, como é que vocês planejam. Então acho que é bem importante esse tópico a ser levantado e que vocês façam um estudo prévio, né, antes dessa apresentação e também durante o desafio técnico, porque vocês pensem e explicitem o como vocês planejam priorizar ali a resolução do desafio técnico. Então, mas assim, a gente queria falar aqui para vocês um pouquinho de estratégia, né? Então, toda entrevista é uma oportunidade para mostrar quem você é, mas também para conhecer a empresa, o time e o produto desenvolvido. Então, como a Ju comentou, lá quando você está desde a entrevista de fit cultural, até antes mesmo, né? Quando você vê ali a descrição do job, você consegue entender um pouco mais da empresa, um pouco mais do time, um pouco mais do produto, e isso deve te dar uma vantagem estratégica para você, quando chegar lá no dia da entrevista técnica, né? Você conseguir mostrar quem você é e o que você tem a oferecer para aquele time, para aquele projeto, né? Ou para a ZUP no geral, né? Então é bem importante que vocês tenham isso em mente. Então, tentar entender o que é feito, né? Como é que a ZUP é, ou a empresa que vocês forem atuar, né, seja lá qual for, como a gente falou, a ideia aqui é que vocês tenham essas dicas todas aqui, que elas sirvam em qualquer lugar que vocês vão aplicar, mas o que essa empresa faz, como é o time dessa empresa, qual que é o produto que ela desenvolve, quais são as técnicas que são esperadas de mim, isso tudo vocês conseguem, geralmente, né, na descrição do job, mas vocês conseguem de maneira mais detalhada no fit cultural, e depois, né, quando vocês chegarem lá na entrevista técnica, vocês já podem, então, trazendo essas informações, esses indicadores, pensando assim, né, que você tem esses conhecimentos. Então você consegue indicar isso, você consegue trazer isso para o dia a dia, né? E é importante vocês sempre lembrarem que vocês não estão fazendo, né? Até a Ju, a gente estava conversando ontem, como se fosse um elevator pitch, né? Aquele pitch de elevador. Você está lá no último andar e você está indo até o térreo. E tem uma pessoa muito importante ao seu redor, ali ao seu lado. E vocês estão conversando. Então, você tem que pensar de maneira estruturada como é que você pode trazer o seu pitch da melhor forma possível ali para a pessoa avaliadora, né? Geralmente, assim, é isso. A gente tem que ser estratégico quando a gente vai participar de um processo seletivo. Então, é super importante que vocês olhem ali, tipo, o descritivo da vaga, que vocês usem a conversa que vocês já tiveram ali com a pessoa de talent para vocês entenderem mesmo qual que é a necessidade da vaga, e daí a gente entende que toda a sua trajetória profissional, quem você é muito maior do que aquela 1h30 ali, 1 hora que a gente tem para conversar. Então, geralmente, quando falam de elevator pitch, a lógica é a seguinte, assim, pensa em toda a sua trajetória profissional. Pensa no que você já aprendeu ali sobre a necessidade da vaga, o que eles estão procurando, as habilidades ali que aquela empresa quer. Olha para a sua história e para as coisas que você já viveu, para as coisas que você já teve de experiência profissional e pensa. Se eu tivesse ali num elevador com uma pessoa que pode mudar, impactar diretamente a minha carreira, e eu só tivesse ali o tempo da cobertura até chegar no térreo, no elevador com essa pessoa, para eu contar um pouco a minha história. Quais são as coisas que eu selecionaria para contar? Porque você só vai selecionar ali o principal, né? As coisas mais essenciais e que contam. Claro que você tem o tempo um pouco maior do que o tempo de um elevador, no caso, mas a lógica é a mesma, assim, tipo, selecione na imensidão de coisas que você é e que você já viveu, quais são as coisas relevantes que você gostaria ali de contar. E conte de uma maneira estratégica mesmo, destacando ali os principais pontos que fazem de você um bom match para aquela vaga, uma pessoa apropriada ali para aquela vaga. E daí, se você está nervoso, se você não sabe, porque a gente sabe que às vezes a entrevista gera um pouco de nervosismo ali durante o processo, mas quanto mais você se preparar,
quanto mais você se apropriar da sua própria história e você entender ali, tipo, eu entendi o que é essa vaga, eu entendi quais são as habilidades que eles estão procurando, eu li o site de carreira, leu da ZUP, mas leu das outras empresas que vocês vão aplicar, eu entendo ali quais são os valores dessa empresa e eu sei quais são os meus, você vai conseguir contar uma história que é muito mais coesa e com muito mais segurança ali, sabe? Porque você já fez as suas perguntas, você já entendeu mais e você consegue contar mais sobre você de um jeito mais coeso e sucinto também, mais relevante também ali para aquele momento. E daí uma das coisas que a gente colocou é isso, tipo, respire é só um teste, tá tudo bem, assim, tipo, todo mundo sabe que vocês são muito mais do que aquilo ali que vocês estão trazendo naquela 1 hora ou 1 hora e meia de entrevista. Claro que o teste é uma tentativa ali da gente acessar em vocês algumas informações, algumas coisas, entender um pouco a sua lógica de resolução de problemas, de como é que você se conectaria com o time e assim por diante, mas é só um teste, assim, sabe? Então, respira e tá tudo bem. Que no fim das contas, mesmo se você não conseguir chegar ali num resultado perfeito, mas você conseguiu demonstrar quem você realmente é, você conseguiu trazer você para o processo, é isso que a gente quer conhecer. E daí, além de ter uma estratégia, né, ali, de você olhar a vaga, você estudar, você selecionar as coisas que você vai falar, tenha autenticidade. A gente realmente quer te conhecer, e como eu falei lá no começo, você mudar de empresa ou você começar numa empresa, se você nunca teve uma experiência profissional, é um grande passo de carreira, é uma coisa que você investe muitas horas de vida ali todos os dias. Então, faça as perguntas que você precisa fazer, confia no seu potencial, sabe? É super importante você ser transparente com o que você sabe e o que você não sabe, mas também não deixa a sua insegurança te sabotar. Às vezes você tem uma noção ali de como é que você resolveria o negócio, mas porque você não vai chegar na solução perfeita, você nem tenta. Eu acho que vale você tentar. Não seja você seu próprio não, que é um lema que eu levo para minha vida e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, assim, sabe? Tipo, não deixe a insegurança te sabotar. Traga o seu eu mais autêntico, porque se uma empresa não quer o seu eu mais autêntico, você provavelmente também não quer trabalhar lá, sabe? Porque é isso, você tem que poder ser você mesmo, do jeito que você é, com a cara que você tem, do jeitinho que você é. Dê a oportunidade também das pessoas te conhecer, façam as perguntas que são relevantes para você. Então, antes de um processo seletivo, pensa: quais são as coisas que eu quero saber de uma empresa? O que eu quero sair desse processo seletivo sabendo para eu decidir também se eu quero trabalhar lá ou não? Lista essas perguntas antes para você ir fazendo durante o processo seletivo, para você ter todas as respostas que você precisa, sabe? E acho que é muito importante também saber que não existe uma fórmula exata. Não é assim, tipo, se eu fizer A, B e C, então o resultado com certeza é esse, ou o resultado com certeza vai ser outra coisa. É uma interação ali, sabe? Então, os dois lados precisam dar match, os dois lados precisam se entender, e é muito importante que você seja você e que você dê o seu melhor. Eu acho que é isso, é sobre a empresa dar o melhor dela e você dar o seu melhor, e aí no final do dia a gente vê. E muitas vezes a gente chega à conclusão que a pessoa é melhor para aquela vaga, e acontece muito também da gente falar, tipo, olha, essa vaga aqui não é a melhor vaga para você, mas considerando tudo que eu ouvi da sua história, todo esse potencial que eu ouvi durante o processo seletivo, tem uma outra vaga aqui que eu acho que é a sua cara. E aí, às vezes, a gente, tipo, muda ali de posição e vai fazer muito mais sentido, sabe? Então, não é porque não deu certo em um processo que não deu certo mais, ou que foi um fracasso, ou qualquer coisa assim. Uma coisa muito importante que a gente faz aqui na ZUP é ter um olhar para a diversidade e inclusão, assim. Então, a gente adapta qualquer processo seletivo às necessidades dos candidatos ali. Então, se você é uma pessoa candidata que tem uma pessoa com deficiência, ou se você, não sei, se você exige algum tipo de adaptação no seu processo seletivo, é muito importante que você deixe a gente saber desde o começo do processo, e daí a gente vai fazer o máximo possível para adaptar. Então, a gente já tem alguns recursos aqui, como processo adaptado para leitor de tela, processo em Libras, a gente pode fazer várias coisas, mas caso você tenha alguma necessidade específica ali durante o seu processo, sinaliza para a gente desde o começo, que a gente vai fazer o máximo possível
ali para dictar o processo para você. A gente quer muito conhecer vocês, a gente gostaria muito que vocês fossem Zupers no futuro, então queria deixar aqui a nossa página de carreiras, que está aí disponível nesse QR Code. Deixa eu ver o que tem aqui no Perguntas e Respostas. Como vencer a ansiedade e o nervosismo durante a entrevista técnica? Eu acho que você se preparar antes da entrevista técnica é uma coisa importante. Então, como eu disse, você pegar o descritivo da vaga, você entender ali, tipo, quais são os pré-requisitos, você fazer esse exercício de olhar para a sua história e pensar nas coisas que você já tem, você ir com essa lógica de, tipo, eu não vou ser meu próprio não, eu não vou me boicotar, eu vou tentar aqui o máximo possível que eu conseguir. Você fazer perguntas, porque eu acho que as perguntas vão te ajudando ali a entender melhor a direção, usar exemplos e etc. E acho que um pouco na lógica ali de, igual o JB falou, tipo, pensa que você está conversando com um colega ali, sabe? Que você está trocando experiências com uma pessoa que seria seu colega no dia a dia. Eu acho que isso ajuda também você a não ficar tão na lógica de, meu Deus, é um teste, estou sendo testado, que a palavra teste pesa ali, né? Mas eu acho que se a gente vai ali na lógica de, tipo, tô sentado com um colega tentando resolver um problema aqui e a gente está conversando, trocando uma ideia e possibilidades, e eu já sei o que eles estão olhando aqui para essa vaga, eu já sei quais são as coisas. Eu fiz essa lição de casa, de olhar para mim, quase uma terapia, assim, de olhar para mim mesmo e ver quais são as coisas que eu tenho, que eu poderia trazer aqui para a mesa, e eu vou compartilhar isso. Eu acho que isso tudo já deve ajudar um pouco ali no nervosismo. Mas tá tudo bem se estiver nervoso também, tá? A gente pega o candidato nervoso direto e a gente entende perfeitamente que é um momento ali de nervosismo. Geralmente tem até um quebra-gelo antes e tal, que é para vocês darem uma relaxada antes da gente começar a falar de teste mesmo e outras coisas. Eu acho também, tipo, muitas das coisas que a gente veio falando aqui durante o papo, né, deve ajudar vocês também. Então, lembrem que, igual a gente falou, que vocês também estão entrevistando a empresa, né? Tentem lembrar numa outra perspectiva, né? Tentem pensar de outro jeito. Às vezes você tá pensando, ah, nossa, mas eu tô nervoso por causa que, né, vou ser avaliado e tal, mas vocês também estão avaliando a empresa, né? E é uma oportunidade que vocês estão tendo que é algo a mais, né? Que já acreditaram em vocês. Então, cada step que vocês vão passando, cada stage ali do processo seletivo que vocês estão passando, é várias pessoas confiando no que vocês vêm mostrando. Então, tentem absorver também essa autoconfiança com relação a isso, né? E lembre que cada stage que você vai um step a mais, né? Que você está cada vez mais próximo de chegar no seu objetivo, que é, né, passar pela contratação técnica. Então, assim, eu acho que vocês têm sempre que lembrar de todo o contexto, né? Um ponto importante também é a questão da preparação, que a gente já falou para vocês, né? Mas se preparar, quando a gente fala se preparar, não é só se preparar ali em quesito técnico e tal, mas se preparar com as perguntas que vocês têm para fazer, se preparar como pessoa, né? Quais são as dúvidas que vocês têm com relação a ZUP ou às vezes com a cultura da empresa, né? Lembrar eu sempre gosto bastante, não sei se vocês também são pessoas que gostariam de fazer isso, mas é uma dica que me ajuda bastante. Pega 5 minutinhos antes de entrar na entrevista e respira, tenta ficar tranquilo, relaxar, né? Pensar que ali você está no momento de preparação mesmo, né? Para você entrar ali na entrevista da melhor forma possível. Priorizem as coisas, tenham um planejamento adiantado do que vocês, né? Como vocês vão se vender ali dentro naquele pitch, né? Que a gente comentou, o pitch de elevador. Então, acho que tudo, um conjunto de informações que a gente veio dando aqui para vocês, se vocês tentam pensar em cada um desses aspectos, acaba ajudando bastante vocês a chegarem na entrevista técnica, ou mesmo na entrevista de fit cultural, mais tranquilo, sabe? Então, acho que é importante lembrar que vocês têm todos esses tópicos que a gente abordou, acabam te trazendo uma certa confiança e você vai percebendo, pô, isso aqui eu já cobri, eu já fiz minha pesquisa com relação à empresa, eu já sei os valores deles, eu já sei o que é cobrado né, com relação à vaga, o que eu preciso saber de técnico. Então, isso tudo vai te trazendo uma confiança e um alívio, né, maior, assim, para quando você chegar na entrevista técnica, né? Então, obviamente que é difícil você não ter nenhuma ansiedade, você, né,
você tá tranquilaço, acho que é muito difícil. Eu, pelo menos, igual eu falei, né, eu trabalho com avaliações técnicas hoje apenas com isso, e mesmo assim eu ainda tenho essa ansiedade nesses momentos, assim, né, mas assim, eu acho que no final das contas, se a gente faz o nosso trabalho direitinho, se a gente pensa, né, em tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente quer falar, e a gente tem as informações que a gente precisa, quando a gente chegar lá, a gente vai estar com um mindset muito diferente do que a gente estaria se a gente fosse meio que despreparado, só ir por ir e tal, né? E isso acaba ajudando bastante, assim. Sim, e aí contando um caso pessoal, um case pessoal aqui, às vezes é bom você ser seu próprio quebra-gelo, tá? Eu lembro uma vez que eu ia fazer uma entrevista, e era a primeira entrevista, e era meia hora e toda em inglês, assim, sabe? E daí, tipo, rolou aquele nervosismo de, ai, como é que vai ser? Eu vou falar lá com os gringos, como é que eu vou me sentir, etc. E daí eu já meio que comecei num clima mais descontraído, assim, dizendo, tipo, fui lá, fui conversando, mas daí no meio da entrevista eu falei, tipo, gente, eu tava meio nervosa no começo, mas agora eu já tô mais tranquila. Se vocês tiverem mais perguntas e tal, todo mundo riu, e daí, tipo, ficou um outro clima ali na conversa e tal, sabe? E rolou. E eu consegui um emprego, tá? Só pra falar. Então, tipo, às vezes você ser também, tipo, você usar a estratégia do que te dar uma relaxada ali e deixar menos pesado ali o clima, ou menos tenso e tal, pode ajudar também. Até só ia comentar, né? Até a conversa com o próprio avaliador, igual a Ju falou, fazer os questionamentos, mas também conversar ali com a pessoa avaliadora do que ela tá achando da solução que você tá trazendo. É tranquilo, vocês podem fazer, né? E vocês podem ir conversando sobre o tópico, eu acho que dá uma relaxada também, né? Porque é uma troca. No final das contas, a gente quer que vocês tenham uma experiência de troca, em que a pessoa avaliadora também está aprendendo com vocês, sabe? E eu vejo que isso acontece bastante. Eu presenciei já várias entrevistas técnicas aqui dentro da ZUP, e no final, muitas vezes a gente fala, pô, olha só, também aprendi, né? Não foi só ali a pessoa candidata que veio mostrando coisas, né? E teve que mostrar coisas e teve que aprender alguma coisa, mas eu, do meu lado aqui, como uma pessoa avaliadora, também aprendi. Então, lembrem-se que são pessoas do outro lado também, né? Elas são pessoas que querem que vocês entrem na ZUP. Eu acho que é importante lembrar disso. Todo mundo passa por esse momento, né? Quando as pessoas que entraram aqui na ZUP passaram pelo mesmo processo que vocês, sabe? Então elas têm esse contexto, elas têm essa conexão com vocês, elas entendem o momento que vocês estão passando, sabe? E eu acho que isso é importante lembrar. É uma pessoa do outro lado que passou pelo mesmo processo, que provavelmente ficou tão ansiosa quanto vocês, mas ela tá entendendo o contexto do que tá acontecendo naquele momento, tá? Eu acho que é importante sempre salientar isso, e as pessoas elas têm essa carisma, né? E esse entendimento de como é estar do outro lado. Então acho que é bem importante trazer isso para vocês. Assim.